Olá, queridos. Vamos dar continuidade à nossa série de temas, falando sobre as profecias de Daniel. Hoje falando sobre um tempo determinado, onde o Senhor faz acerto de contas. Isso aconteceu no contexto da história de Israel. 120 anos, Reino Unido, depois 345 anos, reino dividido, cativeiro e restauração. E também na história das nações não foi diferente. Estamos estudando sobre 4 grandes impérios: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, em 2 fases: Roma imperial, Roma depois chamada cristã, as nações da Europa. E o Senhor tem um desejo de nos resgatar. São várias datas que é mencionado em Daniel. Ali fala de 7 anos, onde 7 tempos, quando o rei ele perde a razão, até reconhecer que os céus dominam, o céu reina. 70 semanas, os 70 anos inicialmente, que era o tempo da restauração de Israel voltar para a sua nação, onde a nova nação dominante daria o privilégio de eles retornarem. E fala também sobre 70 semanas, determinado ao povo, que é um período de 490 anos, e há outras profecias: 1260 anos, 1290, 1335, e um período mais longo, 2300 tardes e manhãs. Talvez o tempo não nos permita aprofundar todos esses detalhes, mas queremos pegar alguns pontos importantes. Quero convidá-lo mais uma vez a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem nos feito, o privilégio de aprofundar um pouco mais nesses temas. E depois podemos estar buscando mais conhecimento e sempre vai haver a oportunidade de crescer na graça do Senhor. Eterno Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade. Rogamos a iluminação do teu Espírito para que possamos entender a tua vontade, o teu querer, o surgimento e queda de impérios. Possamos aprender lições valiosas e fazermos aplicações necessárias na nossa vida. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Aqui já vou começar pela parte maior. Mencionei algumas datas, mas o maior período, né? Qual é o maior período profético na Bíblia? E é justamente esse que eu mencionei por último. E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Alguns estudos atrás, quando nós falamos lá do juízo iminente ou a condenação iminente, falando quando ele diz para Israel: tira o diadema, tira a coroa, ao revés, até que venha aquele que será de direito. Ele estava demonstrando que Israel sairia do cenário no sentido de nação, como reis e coisas assim, e que essa coroa passaria a outras nações, esses 4 impérios mundiais: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Não se canse de ouvir isso, porque isso é importante. Até que chegaria o tempo, vamos falar sobre isso ainda em outros estudos, quando falamos sobre a plenitude dos gentios. Terminando-se a plenitude de Israel como nação, não como pessoa, como nação, e chega o tempo também da plenitude dos gentios, das outras nações. E gentios envolve todas as outras, essas nações que eu mencionei, nós, eu, você, todas as outras nações eram considerados gentios por Israel. Israel até mesmo se vangloriava a princípio de gentio e tal. Nunca foi vontade de Deus que isso fosse assim. O objetivo de Deus em tirar Israel, formar Israel como nação, era testemunhar, e através do descendente de Israel, de Abraão, no caso Cristo que nasceria, tornar bendito todas as nações da terra. Até ele fala em Isaías 56, Isaías 58, fala sobre isso, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, agregar todos os povos, derrubou a parede de separação. Pedro fala também, quando encontra com o Cordeiro, que Deus não faz acepção de pessoas, é aceitável em qualquer nação, qualquer igreja que aceite e faça o que é correto, procure praticar os ensinos da palavra de Deus. Mas aqui ele dá um longo período, até 2300 tardes de manhã o santuário será purificado. Vários dados coincidem no mesmo período: 1260 anos, 1290, 1335, está convergindo para 2 datas em específico: 1798 e 1844. Essa data tem uma data de partida para isso, onde
nos leva a Cristo estar exercendo o seu trabalho no santuário celestial em prol do seu povo, daqueles que aceitaram um dia para a salvação e, de certa forma, trazer juízo retributivo às nações que não cumpriram com o seu propósito. Agora, que parte desse período estava determinada a Israel? Então, é um período longo, 2.300 tardes e manhãs, mas parte dela é para Israel. Daniel 9, 24, fala 70 semanas estão determinadas, estão cortadas, estão tiradas esse período maior, de 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, ou Cristo, quando o Eterno, ao cumprir, ao chegar à plenitude dos tempos, enviaria o seu Filho, Cristo Jesus, para redimir Israel e também redimir todos nós. Agora, é preciso achar um período que começaria, porque ele fala que seria tirado 70 semanas, que se formos computar, é um período de 490 anos, período dia, princípio dia, ano. Agora, quando começaria esse período? Há uma mensagem de Daniel 9:25 que fala: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias. Então ele fala, desde a saída da ordem para restaurar. Lembra que Israel tinha sido levado cativo para a Babilônia, depois os Medos e Persas dão a oportunidade para que eles voltem a reconstruir os muros ali, a cidade. Desde a saída da ordem para restaurar, ele fala até o Messias, haverá 7 semanas, 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele dá uma base inicial, uma base para a saída disso aí, para começar a contar essa data. E ele fala mais ainda sobre quando morreria o Messias, versículo 26 e 27 do capítulo 9 de Daniel. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, será morto, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então ele fala que haverá guerra, desde que for destruída ali a nação depois da morte de Cristo, haveria guerra até o fim. Estão determinadas as assolações. Ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso está até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então há muitas informações aqui, mas eu vou tornar um pouco mais simples. Então ele está falando que haveria uma saída da ordem, um decreto para restaurar, que levaria até a morte do Messias, que haveria uma nação que destruiria ali o santuário, que haveria guerra até o fim, que na metade dessa última semana, que seria um período, semana, 7 dias, mas pegando em profecia 7 anos ou 3 anos e meio, que foi justamente o período que Cristo atuou, pregando, ensinando ali, na metade dessa semana profética, 3 anos e meio, morreria o Messias. E ele fala então que isso seria determinado e ouviria essas abominações e o assolador, e aconteceria tudo isso com a nação de Israel. 70 semanas, como nós mencionamos, ou 490 anos, houve pelo menos 3 decretos, mas o que entra em vigor foi o do ano de 457 a.C., feito por Artaxerxes, de 457, então foi o período que a ordem para restaurar Jerusalém. Então começa a contar dali. Se você joga 490 anos para frente, 69 semanas levaria até o Messias, ou o período do seu batismo, 69 semanas, é o período em que ele é batizado, né, por João Batista. Mas 3 anos e meio ali nos levaria aqui até a sua morte, onde seria cortado o Messias. Tá? E 3 anos e meio após, a metade da última semana profética, nos levaria até o ano 34, fechando 490 anos. Então, você pegar, faça o cálculo depois, 457 a.C., e soma para você vai chegar até o ano 34. Vai vir em ordem decrescente, no caso até Cristo, a linha divisória, antes e depois de Cristo, e isso levaria até o ano 34 depois de Cristo, quando Estevão é apedrejado,
e ali, os 70 semanas ou 490 anos, dedicado ao povo, separado, cortado para Israel, termina. A partir de então, o restante, que nos dá aproximadamente um período de 1810 anos, aproximadamente, é dedicado aos gentios. Isso é importante, é dedicado para mim, para você, para as nações. É claro, as linhas estivas, mas estou falando no estilo geral, para as nações, né, que surgiriam a partir dali. E que naquele contexto quem estava dominando era Roma, ainda parte do Império, Roma Império e depois Roma cristã ou Roma papal. Isso se estenderia até os nossos dias. Agora, qual é o acontecimento seguinte? Então percebe que o tempo limite para Israel termina como nação no ano 34 e estende agora para as outras nações, fechando o período das 2.300 tardes e manhãs que o santuário seria purificado, ou que o próximo evento a seguir seria para a volta de Jesus. Daniel 7, 9 e 10 fala: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Então, o próximo evento que tem, a partir desse momento, dessa data, quando termina as 2.300 tardes e manhãs, que nos leva aproximadamente ao ano 1844, se você for fazer os cálculos ali, o trabalho que se segue é o juízo pré-advento, o juízo investigativo. Está sendo analisado, há um tribunal, o Eterno, o ancião de dias, Cristo e seus anjos estão trabalhando ali, e as pessoas que um dia aceitaram a Cristo estão sendo verificados os seus nomes permanecem, nomes são tirados do livro da vida por aceitar ou rejeitar verdades. Isso é muito importante. Agora, que certeza temos que haverá um julgamento? Atos 17, 30 a 31 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo, ele tem a certeza de que haveria um julgamento. Ele fala que não sabeis vós que havemos de julgar os ímpios. Eu ainda vou ter um estudo falando sobre o juízo, suas 3 fases, falando sobre isso com mais detalhes. Eu quero fazer uma recapitulação desse tema. 2.300 tardes e manhãs começa a contar quando há a ordem para restaurar Jerusalém. Então, se você for pegar o contexto histórico, você vai ver que 3 decretos foram feitos, mais que entra em vigor, foi de 457 a.C. Então, ali é o ponto de partida, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Ele fala que nesse período longo de 2.300 anos, 70 semanas ou 490 anos era destinado ao povo judeu. Então, ele já havia passado Reino Unido, depois o reino dividido, 345 anos, o cativeiro, 70 anos, tem a oportunidade de voltar para a sua terra. Há o período ainda chamado intertestamentário, de 400 anos, vem o Messias, cumpre aqui a sua mensagem de salvação, é rejeitado, ele é morto. Diz que na metade da semana, dessa última semana profética, 3 anos e meio, onde ele prega, onde ele ensina, juntamente com seus discípulos, na última metade da semana, a mensagem agora ainda sendo pregada em Israel, Estevão é apedrejado, e agora a mensagem é levada para as outras nações. Aí. Tem o dia do Pentecoste, 3.000 pessoas se convertem, pessoas que vieram ali, israelitas, mas que vieram de outras nações, que tinham sido levados para o cativeiro, vêm para a festa e voltam falando das grandiosidades da mensagem. E eles, em uma geração, né, Paulo fala sobre isso ali, o evangelho alcança até mesmo Roma, as outras nações, grandes cartas de Paulo, escritas a Tessalônica, a Corinto, aos Efésios, né, são mensagens realmente mostrando que o evangelho foi escancarado às nações. E o restante desse período, se nós tirarmos
de 490, tirarmos ou ao jogarmos também para frente, nos leva aproximadamente ao ano 1844, um período em que as grandes igrejas dos Estados Unidos estavam ali aguardando a volta de Jesus, igrejas batistas, metodistas, Conexão Cristã e outras igrejas ali, aguardando a volta de Jesus. Há um grande movimento esperando a volta de Jesus, pensando que a purificação do santuário referia-se à volta de Cristo à terra, mas isso realmente era um trabalho do santuário celestial, onde haveria uma purificação, um julgamento, onde agora as nações começaria de certa forma a decair da graça de Cristo, porque não estava seguindo os seus conselhos, mas o julgamento começaria pelo povo de Deus. Diz que começa pelo povo de Deus, é o juízo pré-advento daqueles que um dia aceitaram a Cristo. Então começa esse trabalho, e diz a partir dessa data, nós vemos nos estudos anteriores onde fala de quando seria isso, onde responde, depois de um tempo, 2 tempos, depois que terminar de perseguir o povo santo, todas essas coisas acontecerão. Então, esse período de supremacia de 538 também a 1798, é o período em que poder dominante cai por terra, onde surgem grandes movimentos que proclamavam a verdade, a Bíblia sendo publicada em outras línguas, a oportunidade de levar a mensagem a todas as nações. Então, há um esclarecimento, uma compreensão também das profecias de Daniel, onde pode agora ser estudado, compreendido e haver então um preparo para a breve volta de Jesus. Então, esse tempo que nós mencionamos está se esvaindo rapidamente, está se acabando rapidamente. E Deus convida você, convida a mim, que temos o privilégio de entendermos essas mensagens, de buscarmos o Senhor enquanto é tempo, enquanto a porta está aberta, para alcançarmos a salvação. Quero fazer algumas aplicações. As profecias apontam a exatidão divina. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, segundo ponto, e convida-nos ao arrependimento. A exatidão divina porque Ele deu um momento, um ponto de partida. A restauração de Jerusalém foi o ponto inicial. 70 semanas, 490 anos, é o tempo destinado a Israel como nação. O restante é para os gentios. Quando a partir daí, então, inicia-se o trabalho de juízo pré-advento, onde aqueles que aceitam a Cristo, são batizados, foram seus nomes escritos, podem permanecer ou serem tirados. Os outros, aqueles que nunca foram nomes escritos na vida dos ímpios, serão julgados num segundo momento. Vamos falar sobre isso em outro estudo ainda nessa sequência, falando sobre o período dos 1000 anos, onde haverá o juízo explicativo para os salvos. Muitos porquês que nos chegam até nós. E Deus aqui não leva em conta o tempo da ignorância e Ele convida a você e a mim, as igrejas, as nações que hoje têm o privilégio de entender essa verdade, que a mensagem agora é para nós, o juízo é para nós. Deus está chamando ao arrependimento. Nações poderosas, igrejas grandes, que se humilhem, que busquem o Senhor, convidem-nos ao arrependimento. Ele está à porta e bate. Volte para a palavra do Senhor. Não fique simplesmente aceitando porque foram colocadas doutrinas aí, quem sabe há tanto tempo, milênios talvez, e nós não vamos na origem, no contexto histórico, profético, para ver se é do agrado do Senhor. No próximo estudo vamos falar sobre uma guerra prolongada e o convite para a salvação para cada um de nós. Eterno Deus, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pela mensagem, falando sobre um tempo determinado, falando um momento para Israel, que como nação termina no ano 34, o apedrejamento de Estevão, mas que se estende às outras nações, dando oportunidade àqueles chamados gentios. Deus mostrando que a salvação é extensiva para todas as nações, todas as igrejas, mas que nos convida agora a ouvirmos a sua palavra, aceitarmos os seus ensinos, arrependermos e sermos alcançados pela graça do Senhor. Te
pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.